Menino invade sala de cirurgia à meia-noite. Câmera revela algo que ninguém esperava. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O ambiente do Hospital São Rafael durante a noite geralmente era tranquilo, mas naquela noite, Lúcia sentia que havia algo errado. Lúcia. A voz veio de trás. Era Mateus, o segurança do turno da noite, sempre sorridente, mas com olhos que pareciam sempre esconder algo. O que houve? Ela perguntou. Alguém relatou que a luz da sala de cirurgia número 3 ainda está acesa. Você pode verificar? Estou de plantão no portão e não posso sair. Sala de cirurgia número 3? Quem estaria lá a essa hora? Não sei, e talvez alguém tenha esquecido a luz acesa. Lúcia franziu a testa. Acelerou o passo. Pelo corredor, as luzes piscavam. Precisamos chamar a manutenção para verificar isso. A sala de cirurgia número 3 ficava no fundo da ala técnica, uma área onde enfermeiras só entravam durante operações. Ao se aproximar, Lúcia viu que a luz realmente estava acesa. Uma luz branca e fria brilhava através do vidro fosco. Ela bateu na porta. Ninguém respondeu. Ela empurrou a porta e entrou. Tem alguém aqui? Silêncio. Apenas o leve zumbido de um monitor cardíaco desligado. Isso está muito estranho. Ela estava prestes a sair, quando um leve movimento atrás da cortina cirúrgica fez congelar. Quem está aí? A mão dela tremia ao puxar a cortina. Uma pequena silhueta estava ali. Gabriel. O menino de 5 anos estava parado no meio da sala, vestindo um avental cirúrgico branco, descalço, com os olhos vazios fixos em Lúcia. Gabriel. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? O garoto não respondeu. Ficou parado, com os braços soltos ao lado do corpo, o rosto sem expressão. Gabriel, o que houve? Quem te trouxe aqui? Lúcia se ajoelhou, tocando suavemente no ombro do menino. Estou com frio, e ele murmurou, com os lábios pálidos. Ela imediatamente tirou o próprio casaco e o envolveu no garoto, depois o pegou no colo. Vamos voltar para o quarto, senão você vai acabar ficando doente. Gabriel enfiou o rosto no peito dela, agarrando-se como se tivesse medo de ser levado. Lúcia correu pelos corredores, em direção à ala infantil. Marta! Abre a porta. Depressa! A enfermeira Marta abriu a porta do quarto de Gabriel, arregalando os olhos, e meu Deus, por que ele está com roupa de cirurgia? Não sei. Chama o médico de plantão, avisa o chefe do plantão. Agora. Gabriel foi colocado novamente na cama. Lúcia sentou ao lado, enxugando o suor da testa do garoto. Gabriel, e me diz, quem te levou para a sala de cirurgia? O menino balançou a cabeça suavemente, os olhos ainda distantes. Eu não sei, e eu acordei, e fui. Você foi? Sozinho? Lúcia olhou para Marta. Ambas estavam apavoradas. Isso é impossível. A porta tem fechadura eletrônica. Como uma criança de 5 anos pode abrir a porta e atravessar várias áreas de segurança? Nesse momento, o chefe do plantão Dr. Eduardo entrou. O que está acontecendo aqui? Doutor, encontramos Gabriel na sala de cirurgia número 3. Sozinho. Vestido com avental cirúrgico. O Dr. Eduardo estreitou os olhos, e isso é absurdo. Como ele entrou lá? Nessa hora, não tem ninguém na sala de cirurgia. Também não entendemos. Chame a segurança. Verifique a fechadura eletrônica. Pegue as imagens das câmeras dos corredores. Lúcia murmurou, ele não poderia ter feito isso sozinho, e alguém o ajudou. Cerca de 15 minutos depois, Mateus voltou, acompanhado de outro segurança, Diego. Acabei de verificar a porta do quarto do Gabriel, disse Diego. A fechadura eletrônica não foi forçada. Sem sinais de arrombamento. Então como ele abriu? Eduardo resmungou. Não sabemos ainda, mas o sistema de segurança não detectou nada. Lúcia olhou para Diego, via as câmeras.
Estamos extraindo as imagens. Mas, e há algo estranho. O quê? No registro do sistema, e ninguém abriu a porta da sala de cirurgia número 3 entre as 22 horas e agora. O silêncio tomou conta. Marta perguntou, trêmula, você quer dizer e que ninguém abriu a porta? Então como Gabriel entrou? Diego engoliu seco, ainda não sabemos. Mas as imagens da câmera dentro da sala mostram e a luz se acendendo às 2h09 da manhã. Lúcia olhou o relógio, 2h34. Gabriel permanecia deitado, segurando firmemente a barra do casaco de Lúcia. Ela se inclinou e sussurrou. Você teve um pesadelo, não foi? O garoto assentiu levemente. Alguém estranho se aproximou de você. Ele balançou a cabeça em negação. Eduardo fez um gesto para Diego, quero ver as câmeras agora. Me leve até lá. Marta apertou a mão de Lúcia, você viu o olhar do menino mais cedo? Lúcia assentiu. Parecia, e que não era o olhar de uma criança. Lúcia olhou novamente para Gabriel. Os olhos dele agora estavam fechados, cansados. Mas no momento em que estava na sala de cirurgia, aqueles olhos e pareciam enxergar tudo. Na sala de monitoramento, Diego abriu os vídeos. O doutor Eduardo, Lúcia e Marta estavam atrás dele. Aqui está a câmera do corredor da ala infantil. 2h03 da manhã. A tela mostrou Gabriel se sentando e saindo da cama. Ninguém entrou no quarto antes? Ninguém. Estava vazio. Eles viram Gabriel caminhar até a porta, onde ficou parado por um bom tempo. O menino, e está ouvindo alguma coisa? Perguntou Marta. Lúcia observava com atenção. Não, e ele está olhando, e para a janela. Depois, Gabriel tocou na porta. Um bico. A porta se abriu. O quê? Eduardo gritou. Impossível. O garoto não tem cartão para abrir. Diego recuou, e não conseguimos explicar. O vídeo continuou. Gabriel saiu do quarto, caminhando pelo corredor. Essa área não tem câmera principal, só uma secundária no alto da parede. Eles viram a pequena silhueta do menino passar rapidamente. Não é possível, e ele evitou todos os pontos cegos das câmeras. Lúcia murmurou, não, e isso não parece o comportamento de uma criança de 5 anos. Gabriel, você se lembra de quem te levou até lá? Lúcia estava sentada ao lado da cama, a mão sobre o cobertor que cobria o menino. O garoto olhava fixamente para o teto, como se seguisse algo invisível. Não respondeu. Alguém abriu a porta para você. Silêncio. Você está com dor em algum lugar, Gabriel? Depois de um tempo, ele balançou a cabeça. Marta entrou, trazendo um copo de leite quente. Querido, toma um pouquinho. Você está com frio. Gabriel não se mexeu. Lúcia olhou o relógio. Já são quase 4 da manhã. Vou chamar o Dr. Ramos para reavaliar o menino. Marta franziu o senho. Parece que, e ele está hipnotizado. Quando olhei nos olhos dele e me arrepiei inteira. Lúcia concordou. Eu também. Gabriel nunca foi assim. A porta se abriu. O Dr. Ramos entrou, os cabelos grisalhos um pouco bagunçados, a voz sonolenta. O que foi tão urgente assim, Lúcia? Doutor. Gabriel foi encontrado agora há pouco na sala de cirurgia número 3. O quê? Eu vi com meus próprios olhos. Ele estava com avental cirúrgico, descalço, parado no meio da sala, com olhar vazio. Ramos colocou a mão na testa de Gabriel. Sem febre. E ninguém entende como ele entrou lá, doutor. A porta estava trancada. Sem cartão. Sem ninguém passando pelos corredores. Pode ser sonambulismo? Lúcia balançou a cabeça. Ele estava acordado. Mas, e parecia controlado. Ramos suspirou. Vou pedir um exame neurológico. Deve haver alguma explicação.
Alguém deve ter feito isso acontecer, disse Marta. Criança não entra sozinha em sala de cirurgia. Ramos parou o exame. Gabriel, você se lembra de mim? O menino virou a cabeça, olhando para ele com estranheza. Você lembra que ontem eu te dei uma bala de limão? Gabriel olhou e assentiu levemente. Lúcia sorriu. Graças a Deus, ele ainda está consciente. Ramos falou lentamente. Lúcia, chame a diretoria do hospital. Isso é sério. Vamos manter Gabriel em observação por pelo menos 72 horas. Marta saiu. Lúcia segurava a mão de Gabriel. Você sonhou. Sonhou com o quê? O menino sussurrou, sala de cirurgia e pegando fogo. Lúcia parou. Fogo? Muita fumaça. E depois? Alguém e gritando. Eu precisava verificar. Gabriel, isso foi só um sonho. Não foi sonho. Lúcia olhou para Ramos. Nenhum dos dois disse nada. No escritório da diretoria, o Sr. Rafael Mendes, vice-diretor executivo, foi chamado às pressas. Vestia um casaco, ainda com os olhos ardendo de sono. Lúcia, me diga exatamente o que aconteceu. Senhor, às 2h20 da manhã, recebi um aviso de que a luz da sala de cirurgia número 3 estava acesa. Fui verificar e encontrei Gabriel, o menino de 5 anos em tratamento na ala infantil, em pé naquela sala. Sozinho. Ele entrou lá sozinho? As câmeras mostram que ele saiu sozinho do quarto, abriu a porta de alguma forma inexplicável. Ninguém no corredor. Nenhum alarme. O Sr. Mendes olhou para Eduardo, o médico de plantão. Tem alguma explicação? Vi os vídeos. Tudo é como Lúcia descreveu. E o menino estava com avental cirúrgico, sem explicação. Alguém confirmou que deu essa roupa ao menino? Ainda não. Estamos checando o estoque. Lúcia interrompeu, e ele disse que sonhou que a sala de cirurgia estava pegando fogo. Então foi lá verificar. Você está dizendo que ele previu um acidente? Não, senhor. Mas as palavras dele não podem ser ignoradas. Nesse momento, Mateus, o segurança, entrou correndo. Senhor Mendes. Verificamos todas as portas. Nenhum sinal de arrombamento. Mas, e há algo estranho. O quê? A fechadura da sala de cirurgia número 3 está levemente fora de posição. Como se alguém tivesse aberto com a mão, não com cartão. Quer dizer que alguém abriu antes e deixou entreaberta? Exatamente. Marta entrou, com uma prancheta na mão. Senhor, aqui está o inventário da sala de materiais. Está faltando um avental infantil. O último registro é de Heitor Almeida. Lúcia empalideceu. Heitor. Por que ele pegaria um avental infantil? O Sr. Mendes franziu a testa. Ele estava de plantão por aqui? Eduardo assentiu. Ontem à noite, sim. Mas por volta das 23 horas, disse que estava com dor de cabeça e pediu para ir embora mais cedo. Lúcia murmurou, quando fui verificar, as luzes do corredor já estavam piscando. E a porta do consultório não estava bem trancada. Marta lançou um olhar para Lúcia. Você acha que o Heitor fez isso de propósito? Eduardo gesticulou. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Mas precisamos chamar o Heitor imediatamente para esclarecer isso. O Sr. Mendes se virou para Mateus. Procure por ele. Ligue. Se não conseguir, avise a polícia. Lúcia entrelaçou os dedos. Sempre achei que ele fosse cuidadoso. Ele até me ajudou a revisar a sala de cirurgia na semana passada. Marta olhou para Lúcia. Lembro que você comentou que tinha assumido um cilindro de oxigênio reserva? Lúcia assentiu. Achei que fosse erro de organização. Mas agora, e talvez não tenha sido. O relógio marcava 5h30. Ainda estava escuro lá fora. No quarto, Gabriel permanecia quieto. Lúcia voltou para junto da cama do menino. Marta estava ao lado.
Gabriel, você já viu alguém entrar no almoxarifado? O garoto ficou em silêncio. Foi o tio Heitor. Depois de um tempo, ele assentiu levemente. Lúcia apertou a mão de Marta. O menino sabe. Mas não entende o que está acontecendo. De repente, Gabriel disse: ele anda à noite. Em silêncio. Carregando uma sacola preta. Marta estremeceu. Sério. Lúcia se abaixou. Gabriel, por que você não contou para ninguém? Ninguém perguntou. Marta olhou para Lúcia, sussurrando: ele viu tudo e ninguém percebeu. Lúcia fechou os olhos. Se não fosse o que aconteceu essa noite, talvez nunca soubéssemos a verdade. Lúcia, desça para a sala de monitoramento agora. Tem algo muito estranho. Era a voz de Mateus. Soava nítida e tensa no rádio. Estou aqui com o Gabriel. Talvez possa. Não. Venha agora. O Sr. Mendes também está aqui. Encontraram a gravação do Gabriel. Lúcia se levantou imediatamente. Marta perguntou: descobriram algo novo? Sim. Mateus me chamou. Encontraram a gravação do momento em que Gabriel sai do quarto. Vou com você. A sala de monitoramento estava escura, iluminada apenas pelas telas. Rafael Mendes estava sentado, braços cruzados, rosto tenso. Ao lado dele, Diego o segurança tremia ao segurar o mouse. Lúcia e Marta entraram. Fechem a porta, ordenou Mendes. Não vamos mostrar isso a mais ninguém até confirmarmos tudo. Diego assentiu. Aqui. 2h03 da manhã. Quarto 14 da ala infantil. A tela mostrou Gabriel dormindo. Olhem com atenção, disse Diego em voz baixa. Gabriel de repente se sentou. Sem pressa, sem pânico. Ele não parece estar sonolento, e murmurou Lúcia. Na tela, Gabriel virou a cabeça para a porta. Depois de alguns segundos, desceu da cama. Silenciosamente. Com calma. Ninguém entrou no quarto, observou Marta. Exato, confirmou Diego. Ele se levantou como se já soubesse para onde ir. Gabriel foi até a porta. Ficou ali por cerca de 30 segundos. Sem apertar nada. Mas então. Bip. A porta se abriu. Como assim, som de destrancar? Exclamou Marta. Ninguém deu permissão para ele, disse Lúcia, engolindo em seco. Como ele abriu? Diego disse: a câmera não registrou nenhum cartão sendo passado naquele momento. O Sr. Mendes franziu a testa. Quer dizer que o sistema abriu sozinho? Ou foi controlado remotamente, respondeu Diego. Mas a única pessoa com acesso para isso é o Heitor. Ninguém disse nada. O vídeo continuava. Gabriel caminhava pelo corredor, sua sombra projetada no chão frio. Vejam isso, Diego passou para outro trecho. Câmera auxiliar no canto nordeste do corredor, 2h05. A sombra do menino apareceu como um vulto deslizando, passando pelos pontos cegos das câmeras principais. Meu Deus, e sussurrou Marta. Ele evitou todos os pontos de gravação. Isso não é coincidência, disse Mendes. Uma criança de 5 anos não saberia onde ficam os pontos cegos. Lúcia colocou a mão na testa. Ele pode ter memorizado os caminhos. Mas evitar as câmeras. Isso é inexplicável. Este é o trecho final, disse Diego. Sala de cirurgia 3, 2h06. Gabriel se aproximou, girou a maçaneta. A luz da sala acendeu. Espera, interrompeu Marta. Luz com sensor. Só acende com movimento. Correto, confirmou Diego. O sistema detectou o movimento do Gabriel entrando na sala. Não havia ninguém antes dele? Perguntou Mendes. Ninguém. Mas, e ainda não é a parte mais assustadora. Diego selecionou outro vídeo. Câmera interna da sala de cirurgia. Só acessível em casos de emergência.
A imagem apareceu, luz fria, sala vazia. Olhem no canto esquerdo da tela, apontou Diego. A imagem tremeu levemente. Uma figura apareceu por um instante. Quem é? E perguntou Marta. Aumenta, gritou Mendes. Diego obedeceu. Um homem com jaleco azul escuro, rosto parcialmente coberto, mexia em um armário de medicamentos e bolsas de sangue. O que ele está fazendo? Perguntou Lúcia, sem tirar os olhos da tela. Aquele armário só abre com impressão digital de médicos ou responsáveis pelo equipamento, explicou Diego. E essa pessoa não estava de plantão essa noite. Espera, e pausa aqui. Marta se aproximou da tela. Reconheço aquele jeito de andar, e é o Heitor. Lúcia sibilou. Não, e não pode ser. A gravação continuava e Gabriel entrou na sala. Heitor virou-se, surpreso. Jogou a bolsa no chão, correu e empurrou Gabriel, que caiu no chão frio. As luzes acenderam por completo. Heitor se assustou, olhou ao redor e fugiu. O menino ficou imóvel e murmurou Marta. Lúcia segurou o peito. Eu não acredito, e o Heitor? O Sr. Mendes se levantou de repente. Precisamos chamar a polícia imediatamente. Não podemos esconder isso. Diego assentiu, pegando o celular. Vou ligar para o Tenente Silveira. Na administração, menos de 30 minutos depois, o Tenente Silveira e 2 oficiais chegaram. Ele tinha cerca de 40 anos, semblante sério. Quero uma cópia de toda a gravação que acabaram de ver, disse ele. Diego entregou um pendrive. Está tudo aqui. E onde está o tal Heitor? Lúcia se adiantou, e não sabemos. Ele pediu para sair mais cedo ontem à noite, e desde então não apareceu. Alguém foi até a casa dele? Mateus entrou. Passei lá agora há pouco. Casa trancada, luzes apagadas. O carro também não está lá. Silveira assentiu. Vamos emitir uma ordem de busca. Mas se ele percebeu que foi descoberto, pode tentar fugir. Lúcia olhava o vazio. Por que ele faria isso? Heitor sempre foi gentil, sempre ajudou a todos. O tenente respondeu friamente: criminosos costumam esconder bem suas intenções. Especialmente aqueles pacientes o suficiente para agir em silêncio por 6 meses. Na ala infantil, Gabriel dormia profundamente, ainda segurando um caderno azul. Marta estava ao lado, olhos vermelhos depois de ver o vídeo. Lúcia entrou. Como ele está? Não falou mais nada. Mas percebi que ele segurava o caderno com força. Veja. Ela abriu suavemente a primeira página. Rabiscos infantis mais incrivelmente detalhados. Isso é, e o corredor do 3º andar? Lúcia perguntou. Exato. Aqui é a porta da sala de cirurgia. Aqui, o armário de equipamentos. E isso? É a saída de emergência atrás da lavanderia. Lúcia suspirou. Gabriel viu tudo. Provavelmente há dias. Você acha que ele memorizou tudo e desenhou? Talvez. Memória espacial extraordinária. Então por que não contou para ninguém? Lúcia olhou para Gabriel. Porque ninguém acreditaria que uma criança sabia de tudo. O tenente Silveira voltou. Confirmamos múltiplas movimentações suspeitas no almoxarifado nos últimos 3 meses. O Sr. Mendes perguntou: temos outras provas além do vídeo? Ainda não, mas é o suficiente para um mandado de prisão. Lúcia perguntou baixinho: vi se o Heitor voltar ao hospital. Refizemos a segurança em todas as entradas. A equipe especial está vasculhando a área ao redor da casa dele. Diego entrou, rosto tenso. Temos novidade. Todos se viraram. Encontramos outra gravação da câmera auxiliar do estacionamento dos fundos. Ele exibiu na tela. 3h07 da manhã. Aqui está o carro do Heitor. Ele saiu do hospital com pressa. Conseguiram confirmar a placa? Perguntou Silveira. Sim.
Temos tudo registrado, respondeu Diego. Destino? Ainda não sabemos. Ele virou em direção ao parque industrial antigo. Silveira sorriu com frieza. Lugar perfeito para esconder o que ninguém quer que seja encontrado. Lúcia ficou em silêncio. Deixamos ele agir por tanto tempo e não percebemos. A polícia confirmou, certo? Perguntou Lúcia ao entrar apressada na sala de reuniões. Sim, respondeu Mendes, tenso. Era o Heitor nas imagens. Não há como negar. O tenente Silveira estalou os dedos, sinalizando para Diego ligar a tela grande. Aqui, disse Diego. Câmera da sala de cirurgia 3, das 2h06 às 2h08. As imagens estavam mais nítidas. Heitor entrou pela porta lateral, olhou em volta. Foi até o refrigerador de sangue. Viram? Esse armário tem chip de rastreamento. Cada abertura registra impressão digital e horário, explicou Silveira. Só o cirurgião-chefe pode abrir isso, sussurrou Marta. E o Heitor não é médico, disse Lúcia, fria, com os punhos cerrados. Na tela, Heitor retirou uma bolsa de sangue e pegou 2 frascos de medicamentos na bandeja de inox ao lado. Seu rosto estava suado, ansioso. O que são esses medicamentos? Perguntou Silveira. Anestésico potente, respondeu Eduardo. Não pode ser usado sem prescrição. Heitor virou-se para sair, mas parou. Gabriel apareceu na porta. O menino estava parado. A luz do sensor iluminou ambos. Olhem o rosto dele, disse Diego. Ficou completamente desesperado. Heitor correu até Gabriel, agarrou-o pelos ombros e o empurrou com força. O menino caiu, batendo a cabeça no chão. Marta sussurrou, meu Deus. Lúcia fechou os olhos com força. Na tela, Heitor olhou ao redor pela última vez e fugiu pela porta dos fundos. Gabriel permaneceu imóvel, uma perna dobrada, sem reação. Eu não aguento mais, disse Marta, chorando. Silveira se virou, já protocolamos a acusação. Com essas provas, ele vai pegar pelo menos 20 anos de prisão. E o menino? Perguntou o Sr. Mendes. Sofreu alguma lesão? Nada grave até agora, respondeu Eduardo. Mas ele teve um leve traumatismo na cabeça. E o estado psicológico é instável. Lúcia se levantou. Preciso voltar para o Gabriel. No quarto, Gabriel estava sentado quieto na cama. Ainda segurava firmemente seu caderninho. Lúcia entrou, suavemente. Como você está se sentindo? O menino a olhou, sem responder. Você sabe quem era aquela pessoa? Quem te empurrou? Gabriel desenhou um círculo na folha. Foi o tio Heitor. Ele assentiu. Lúcia sentou-se ao lado da cama, com o olhar mais brando. Você já viu ele outras vezes? Sim, sussurrou o menino. À noite. Ele vai buscar sangue. Buscar sangue para quê? Não sei. Mas ele se escondia. Não acendia a luz. Lúcia passou a mão nos cabelos do garoto. Por que você não contou para a mamãe? Eu contei, e mamãe disse que era sonho. Alguém bateu à porta. Era Marta. Lúcia, chegou mais um relatório do estoque. Você precisa ver. Na sala de armazenamento de equipamentos, o Dr. Eduardo segurava a prancheta, com o rosto abalado. Estão faltando quase 8 bolsas de sangue ou mais, 12 ampolas de anestésico tipo A e 6 kits de cirurgia menor. Em quanto tempo? Perguntou Lúcia. 3 meses. Mas só percebemos há 2 semanas. Ninguém avisou antes? Silveira franziu a testa. Algumas enfermeiras desconfiaram, mas o Heitor dizia que era remanejamento interno entre depósitos. Marta murmurou, ele sempre dizia o suficiente para ninguém suspeitar. Silveira suspirou. Ele foi esperto. Nunca pegava muito de uma vez. Um pouco por vez, por quase 6 meses. Lúcia encarou a lista. Quem assinava essas retiradas?
Diego respondeu, sempre o Heitor. Ou às vezes ele pedia para alguém assinar por ele. Silveira se aproximou. Quem assinava por ele? Diego hesitou. Um homem chamado Fernando. Funcionário do almoxarifado. Mas ontem ele pediu demissão, de forma repentina. Lúcia perguntou rapidamente, Fernando. Fernando Mendes? Diego assentiu. Primo do vice-diretor. O silêncio caiu sobre todos. Droga, murmurou Silveira. Vamos precisar investigar toda a rede. Naquela tarde, o Sr. Mendes convocou uma reunião de emergência. Não vou acobertar ninguém, nem mesmo da minha família, disse ele. Se o Fernando estiver envolvido, vou cooperar com a polícia até o fim. Eduardo acrescentou, precisamos revisar todos os plantões noturnos em que o Heitor esteve presente. Procurar por coincidências. Já fizemos isso, disse Diego. Nos últimos 15 plantões noturnos do Heitor, houve 9 ocorrências de perdas pequenas. Sempre depois das 2 da manhã. Então ele esperava todos dormirem, murmurou Marta. E usava a confiança das pessoas, completou Lúcia. O Heitor sempre sorria. Sempre ajudava. Ninguém imaginava que ele fazia algo tão horrível. Silveira concluiu, estamos caçando ele. E vamos investigar os galpões e prédios abandonados na cidade. É provável que ele esteja escondendo os materiais lá. No fim da tarde, Lúcia voltou ao quarto de Gabriel. O menino estava colorindo. O que você está desenhando? Ela perguntou suavemente. Uma porta de ferro. Atrás do hospital. Que porta de ferro? O lugar onde o tio Heitor vai. Atrás da lavanderia. Tem uma escada que desce. Lúcia se endireitou. Você já seguiu ele? Só observei. De longe. Ela abriu o mapa do hospital. É aqui? Gabriel assentiu. Tem uma luz vermelha. Mas ele não acende. Anda bem devagar. Lúcia se levantou e chamou Marta. Precisamos verificar a saída de emergência atrás. Pode ser o caminho que o Heitor usava para transportar as coisas. O corredor atrás da lavanderia era sombrio, paredes mofadas, luzes piscando. Diego usou o cartão para destrancar a porta. Uma pequena escada levava ao subsolo. Quase ninguém passa por aqui, disse ele. Só usamos em emergências. Lúcia iluminou com a lanterna. É exatamente como Gabriel desenhou. No fim do corredor, encontraram uma porta de ferro grande, com sinais de uso frequente. Fechadura nova, sussurrou Marta. Silveira arrombou o cadeado e empurrou a porta. Dentro havia uma sala empoeirada, mas claramente usada. Uma mesa de madeira, algumas caixas de papelão, e uma geladeira industrial pequena. Diego abriu a geladeira. Estava vazia. Mas havia manchas de sangue seco nas paredes internas. Maldito, e Silveira apertou os punhos. Marta tremia. O que ele fazia aqui? Lúcia olhou para uma estante metálica. Um caderno pequeno, capa preta. Ela abriu, datas, horários, códigos de materiais e nomes estranhos. É um registro de transações, disse ela. O Heitor anotava tudo. Silveira folheou algumas páginas. Tem até a assinatura de quem recebeu. Esses nomes vão ser convocados em breve. Lúcia recuou, os olhos marejados. O Gabriel viu tudo e mais ninguém olhou para os desenhos que ele fazia. Estamos diante de um caso grave, disse o tenente Silveira, olhando a sala de reuniões. Sem dúvidas, o Heitor não estava sozinho. Lúcia estava sentada, as mãos apertadas. Marta mantinha a cabeça baixa, olhos ainda inchados de uma noite sem dormir. Diego colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Aqui estão os relatórios de estoque dos últimos 3 meses. Os desvios ocorrem de forma cíclica. Eduardo folheou rapidamente. Segunda, quinta. Segunda, quinta. Sempre nos plantões noturnos.
Exatamente, disse Diego. Conferimos. 80% dos desaparecimentos aconteceram nos plantões do Heitor. Marta comentou, e ele planejou tudo. Não foi impulsivo. Mais que isso, continuou Diego. Ele aproveitava o momento da troca de turno quando a segurança está desfalcada. Muito bem calculado. Lúcia olhou para Mendes. O senhor disse que cooperaria com as investigações. Quero saber onde está o Fernando. E ainda não consegui contato com ele, suspirou Mendes. Ele pediu licença há 3 dias. Disse que era problema de família. Silveira interrompeu, podemos revistar a casa dele? Claro. Não precisam de mandado. Façam isso agora. Diego abriu o notebook, mostrando imagens da câmera da área de entregas dos fundos. Tem mais uma coisa. Este furgão aparece 2 vezes por semana, sempre nos plantões noturnos. Silveira estreitou os olhos. Tem placa? Tem. Registrado em nome falso. Mas localizarmos onde o veículo fica uma garagem no bairro Nova Esperança. Mantenham vigilância. Esse carro não pode sumir. Já temos uma equipe lá desde cedo. Marta mordeu os lábios. E os pacientes? Alguém foi afetado? Eduardo respondeu, estamos revisando os prontuários cirúrgicos dos últimos 3 meses. Nenhuma alteração nos registros de anestesia ou transfusão. Parece que ele só pegava materiais ainda não utilizados. Só. Lúcia protestou. Ele roubava equipamentos de salvar vidas para vender. Não tenho só nisso. A porta se abriu com força. Um policial jovem entrou e entregou um envelope para Silveira. Novidades? Perguntou ele. Sim. O carro do Heitor apareceu no galpão 14 da Zona Industrial Distrito Industrial de Campinas. Passe as coordenadas. Peça reforço. A equipe especial já está a caminho. Lúcia se levantou. Quero ir junto. Não pode, Silveira respondeu. Você é funcionária do hospital, não investigadora. Eu fui a primeira a descobrir tudo. Tenho o direito de saber a verdade. Eduardo interveio, deixe ela ir. Se encontrarem materiais do hospital, Lúcia vai identificar mais rápido que qualquer um. Silveira hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Mas fique comigo o tempo todo. O galpão 14 ficava isolado na zona industrial, um lugar tomado por lixo e sucata. 2 viaturas já estavam no local, luzes piscando na neblina. Silveira fez sinal para a equipe especial. Entrem. A porta foi arrombada. Dentro, escuridão total. Lanternas iluminaram pilhas de caixas cobertas por lonas verdes. Cuidado. Ele pode ainda estar aqui, alertou Silveira. Lúcia seguiu, os olhos atentos. Aqui, gritou um policial. Bolsas de sangue. Todos correram. Numa estante, dezenas de bolsas de sangue tipo O+, A, B+. Algumas ainda com o lacre original. Meu Deus, e Lúcia murmurou. São nossas. Tenho certeza. Ao lado, ampolas de anestésico, kits de cirurgia, medidores de pressão, seringas, luvas, máscaras. Silveira olhou ao redor. Ninguém aqui. Um oficial se aproximou e encontramos uma passagem nos fundos. Pegadas recentes. Ele fugiu por ali. Silveira praguejou. Isolem toda a área. Lúcia se aproximou da mesa de madeira no centro da sala. Nela, havia um notebook com uma planilha aberta. Nomes de clientes, quantidades, datas e números de contas. Vamos levar para análise, disse um policial. Mas parece o livro-caixa da operação. Lúcia ficou paralisada. Ele não vendia só para estranhos. Olha esse nome. André Martins. Cirurgião auxiliar da Clínica Santa Lúcia. Silveira franziu a testa. Quer dizer que ele tinha contato dentro da rede médica. Diego entrou.
Achamos uma câmera escondida no canto do galpão. Já a desmontamos. Vamos ver quem passou por aqui. Lúcia olhou para o chão. Uma pequena foto plastificada caída sob a mesa. Era Gabriel desenhando no corredor do hospital. Isso, e ela murmurou. Silveira arrancou da mão dela. Ele estava espionando o menino? Diego correu até uma caixa ao lado. Tem fotos da Lúcia. Da Marta. Do Sr. Mendes. Até de mim. Desgraçado, rosnou Silveira. Ele sabia que estávamos desconfiando. Lúcia fechou os punhos. Precisamos encontrá-lo antes que faça alguma besteira. De volta ao hospital, Lúcia foi até o quarto de Gabriel. O menino ainda coloria. Você está bem? Estou cansado, disse ele, baixinho. Lúcia sentou-se. Gabriel, você viu o tio Heitor tirar fotos? Vi, ele assentiu. Ele ficava longe. Com o celular. Onde? Quando eu desenhava no corredor. E uma vez, e no refeitório. Lúcia apertou a mão do menino. Você já nos ajudou muito. Marta entrou. A polícia achou um apartamento alugado em nome falso, mas é do Heitor. Lá tinha um mapa do hospital. Com marcações nos acessos. Lúcia suspirou. Ele planejou tudo. Até a rota de fuga. Gabriel ergueu os olhos. Ele tem medo de ser visto. Lúcia assentiu. Mas você viu. A equipe de captura tem novidades, disse Silveira, entrando apressado na sala de reuniões do hospital, ainda com poeira na roupa. Encontraram o Heitor. Marta se levantou de súbito. Onde? Nos arredores de Santa Teresa. Uma casa pequena ao lado do lixão industrial. Tentou fugir, mas a polícia interceptou antes da fronteira. Lúcia apertou os punhos. Alguém se feriu. Heitor não resistiu. Mas estava com 3 bolsas de sangue e 2 frascos de anestésico. Claramente, ainda pretendia continuar. Eduardo rosnou, desgraçado. Levamos ele para interrogatório. Mas ainda não disse uma palavra. Lúcia se aproximou de Silveira. Quero falar com ele. Não pode. Não estou pedindo. Estou exigindo. Marta puxou o braço de Lúcia. Você está muito abalada. Deixa que a polícia cuide disso. Silveira a encarou por um momento, depois assentiu. 10 minutos. Mas não pode encostar nele. E eu estarei na sala. A sala de interrogatório era fria. Heitor estava com a cabeça baixa, mãos algemadas, a gola da camisa desleixada. Ele não levantou os olhos quando Lúcia entrou. Heitor. Até quando você achava que ia fugir? Heitor sorriu levemente. Eu quase consegui. Lúcia cerrou os dentes. Você quase matou o Gabriel. Não. Não era minha intenção. Ele apareceu de repente. Eu me assustei. Assustou? Um homem com 10 anos de hospital empurra uma criança no chão porque se assusta? Heitor ainda não levantava a cabeça. Você acha que era isso que eu queria? Todos esses anos vivendo como um fantasma. Trabalhando dia e noite, ganhando uma miséria, enquanto os chefes desfilam em carros de luxo e jantam em restaurantes 5 estrelas. Você nos traiu. Não, Lúcia. Eu só parei de acreditar nas mentiras. Você não vê? Quantas bolsas de sangue, quantos medicamentos são descartados toda semana por causa de procedimentos? Eu só peguei o que iam jogar fora. Você não pegou para salvar ninguém. Você vendeu. Heitor levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Eu precisava sobreviver. Lúcia ficou em silêncio. Cada palavra dele era como uma facada. Você me seguiu. Seguiu o Gabriel. Por quê? Porque você começou a fazer perguntas. E o menino, e ele desenhava demais. Tive medo que um dia ele desenhasse meu rosto.
Lúcia respirou fundo. Você era a pessoa em quem eu mais confiava. E eu já confiei em você. Já confiei neste hospital. Mas quando adoeci, quem me ajudou? Quando meu filho precisou de cirurgia, quem apareceu? Ninguém. Silveira se levantou. Já chega. Lúcia saiu da sala com a cabeça baixa. Marta esperava do lado de fora, estendeu a mão. Você está bem? Não. No dia seguinte, os jornais estampavam: o técnico do Hospital São Rafael é preso por tráfico ilegal de equipamentos médicos. Silveira estava no escritório do hospital, rodeado de arquivos, provas e listas de transações. Heitor será acusado por 6 crimes. Mas ainda não acabou. Diego colocou uma nova pasta na mesa e acabamos de aprender um HD no apartamento alugado. Tem um vídeo do Heitor se encontrando com outras 3 pessoas. Funcionários da saúde? Não. 2 motoristas de caminhão. E um intermediário, Rodrigo Andrade. Silveira franziu a testa. Rodrigo? Ele não foi investigado no esquema de remédios falsificados no ano passado? O mesmo. Voltou e se aliou ao Heitor. Marta segurou a lista, e então há toda uma rede por trás. Silveira assentiu. E talvez outros hospitais também tenham sido afetados. Eduardo entrou. Vamos ser suspensos? Ainda não. Mas a Secretaria da Saúde exigiu uma auditoria completa. Em todos os equipamentos, estoques e procedimentos de transporte. Lúcia permaneceu calada, até murmurar: deixamos isso acontecer por tempo demais sem perceber. Marta apertou o ombro dela. Não se culpe. Se não fosse por você, ninguém teria descoberto. Lúcia balançou a cabeça. Não. Foi o Gabriel. Gabriel foi transferido para um quarto mais tranquilo. Lúcia o visitava todos os dias. O que você está desenhando? Ela perguntou. Ele levantou o papel. Um desenho colorido: o corredor do hospital, mas com flores, balões e sol. É diferente dos outros, disse Lúcia suavemente. Agora está mais bonito. Está sim. Por que você o tornou melhor? Gabriel sorriu. 3 dias depois, Heitor foi transferido para o centro de detenção. Silveira recebeu o relatório, dele ainda não revelou toda a rede. Mas confirmou 3 entregas por semana. Quantos hospitais estão envolvidos? A investigação está se expandindo. Já temos 2 na periferia suspeitos. Lúcia entrou. Alguma novidade? Sim. Fernando Mendes foi preso na rodoviária de Belo Horizonte, tentando deixar a cidade. Levava R$50 mil em espécie. Lúcia sentou. Agora está claro. Heitor não agia sozinho. Silveira assentiu. Mas ele era o cabeça. Manipulava tudo, enganava os colegas, intimidava os subordinados e usava o garoto como desculpa quando foi pego. Não, disse Lúcia. Ele não ameaçou o Gabriel. Ele tinha medo dele. Silveira a encarou e assentiu lentamente. Aquele menino foi o herói que ele nunca esperava. Lúcia, você precisa ver isso. Marta colocou um caderno de desenhos grosso sobre a mesa, com expressão séria. Do Gabriel? Sim. A mãe dele me entregou hoje cedo. Você não vai acreditar. Lúcia folheou. Corredores do hospital, portas de quartos, até mesmo o porão atrás da lavanderia, tudo desenhado com traços infantis, mas incrivelmente precisos. Essa página, ela virou. É um mapa interno? Gabriel desenhou um caminho alternativo da ala infantil até a sala de cirurgia número 3. Sem errar nenhum detalhe. Mas ele nunca estudou isso. Não. Mas a mãe disse que ele observa tudo. E desenha quando chega em casa. Lúcia ficou em silêncio. Ele memorizou o hospital como se fosse a própria casa. Tem mais, disse Marta em voz baixa. Alguns desenhos, e mostram o Heitor. Lúcia encarou um dos desenhos.
Um homem de boné, jaleco azul, abrindo um armário. Embaixo, rabiscado, o tio da noite. Gabriel ouviu muitas vezes, disse Lúcia. Sim. Mas ninguém perguntou. Naquela tarde, Teresa, mãe de Gabriel, veio ao hospital. Magra, cabelo preso às pressas, olheiras fundas. Obrigada por cuidar do Gabriel. Lúcia apertou levemente sua mão. Ele é muito especial. Eu sei, e meu filho é diferente. Fala pouco, é sensível, mas tem uma memória estranha. Uma vez, olhou o mapa uma única vez e já sabia o caminho da nova casa. Você sabia que ele já tinha visto o Heitor? Uma vez ele comentou. Mas, e eu achei que era sonho. Como um menino de 5 anos saberia quem entra no almoxarifado? Lúcia sorriu triste. Nós não acreditamos nele. Me sinto culpada. Ele desenhava, falava e eu achava que era imaginação. Não. Gabriel salvou esse hospital. O tenente Silveira entrou com um envelope novo. Terminamos mais um interrogatório. Heitor confessou e que quase desistiu se não fosse alguém que mostrou um acesso secreto. Lúcia franziu a testa. Quem? Um ex-funcionário chamado Antônio Costa. Saiu do hospital no ano passado. Era da manutenção técnica. Diego interveio, foi aquele suspenso por trabalhar bêbado? Esse mesmo. Heitor disse que o encontrou há 3 meses. Antônio mostrou um túnel antigo, fora do alcance das câmeras. Lúcia balançou a cabeça. Então toda essa rede funcionou por causa de uma brecha? Silveira assentiu. Mas ele nunca imaginou que uma criança de 5 anos veria tudo. Marta colocou o caderno na mesa de Silveira. Todas as provas estavam aqui, esse tempo todo. Silveira folheou. Inacreditável, o menino desenhou o mapa do crime melhor que qualquer depoimento. Lúcia murmurou, porque ele não precisava entender. Só precisava ver. Gabriel foi encaminhado à sala de terapia leve, acompanhado pela psicóloga infantil doutora Júlia Costa. O menino não tem traumas permanentes. Mas seus sentimentos foram reprimidos. Faltou escuta. Lúcia perguntou, vai precisar de tratamento por quanto tempo? Talvez alguns meses. Mas com o apoio certo, ele vai se recuperar bem. Marta disse, acho que ele deve continuar desenhando. É a única forma dele se expressar. Júlia assentiu. Sim. E mais. Gabriel tem uma memória visual que está no 1% mais raro entre as crianças. Lúcia olhou pela janela de vidro. Gabriel coloria uma porta mais agora, aberta, com luz do sol entrando. Ele nos despertou, murmurou. No escritório da direção, houve uma reunião especial. Mendes, Eduardo, Silveira, Diego e Lúcia estavam presentes. Decidimos indicar o Gabriel ao programa Crianças com Contribuição Excepcional à Comunidade, declarou Mendes. Silveira assentiu. Ele não apenas ajudou a resolver o caso. Ele alertou um sistema inteiro. Diego disse, trocamos todas as fechaduras internas. Instalamos 12 novas câmeras nos pontos cegos. Eduardo completou, a equipe de enfermagem será treinada para identificar sinais suspeitos nos plantões noturnos. Lúcia disse suavemente, bom. Mas não esqueçam, quem primeiro alertou foi uma criança. Jamais esqueceremos, disse Mendes. Gabriel foi convidado para uma pequena cerimônia. Sem imprensa. Só os funcionários do hospital. Mendes se abaixou, entregou ao garoto um certificado e um ursinho de pelúcia com roupa de médico. Obrigado, Gabriel. Por tudo o que você viu, lembrou e desenhou. Gabriel abraçou o ursinho, olhou para Lúcia. Só queria que o hospital ficasse seguro. Lúcia se ajoelhou. E por sua causa, nós fomos salvos. Marta estava ao lado, os olhos vermelhos. Gabriel olhou ao redor. Agora ninguém tem mais medo, né? Não, respondeu Silveira. Porque o mais corajoso teve coragem por todos nós.
Naquela noite, Lúcia permaneceu no hospital até tarde. Entrou no quarto de Gabriel e o viu dormindo profundamente. Teresa, sua mãe, estava ao lado, sorrindo com cansaço. Obrigada, sussurrou Teresa. Gabriel gosta muito de você. Não fui eu. Foi ele quem fez tudo. Lúcia colocou a mão no ombro de Gabriel. Ele abriu os olhos, sonolento. Tia Lúcia. Tô aqui. Terminei meu desenho. Desenhou o quê? O hospital com um arco-íris. Lúcia apertou sua mão. Você é a primeira luz desse arco-íris. Você realmente não se lembra como foi até lá? A voz da doutora Júlia Costa era suave, cheia de paciência. Gabriel estava sentado na sala de terapia, olhos voltados para o chão. Não lembro muito. Mas eu desenhava tudo no caderno. Desenhava o quê, filho? Perguntou Lúcia. Os caminhos. As escadas. A porta dos fundos. Onde ficam as máquinas que fazem bip bip ponto? Júlia entregou a Lúcia um caderno. Dentro, desenhos detalhados de impressionar corredores secundários, salas técnicas, cantos ocultos que apenas funcionários antigos conheciam. Você olhou só uma vez e já memorizou tudo? Gabriel assentiu. E a sala de cirurgia número 3? Como você sabia que havia algo errado lá? Gabriel hesitou. Depois de um tempo, respondeu bem baixinho. Sonhei que ela estava pegando fogo. E alguém gritava. Então fui ver. Júlia olhou para Lúcia, depois para Marta, que estava sentada ao lado. Você sonhou com a sala de cirurgia. Mas não viu o tio Heitor? Não sei, só vi uma sombra. Como se já tivesse visto em algum lugar. Lúcia apertou de leve a mão de Gabriel. Então você não ouviu nenhum som? Ninguém te chamou? O menino balançou a cabeça. Ninguém chamou. Só, dentro da minha cabeça, parecia que eu precisava ir. Marta olhou para Lúcia. Será que Gabriel foi despertado pela própria memória? Júlia assentiu. Existe um fenômeno psicológico chamado ativação de memória inconsciente. Crianças com memória visual elevada às vezes percebem mudanças mínimas ao redor e agem baseadas nisso. Tipo instinto? Perguntou Marta. Quase isso. Mas é um instinto baseado em dados de memória extremamente detalhados. Lúcia sussurrou, você não precisava saber o que estava acontecendo. Mas sua memória nos salvou. Gabriel levantou os olhos. Eu não sei. Só não queria que ninguém se machucasse. No dia seguinte, representantes de uma organização internacional de caridade médica vieram ao hospital. O líder era o Sr. Sebastião Ribeiro, especialista em educação especial. Lemos o relatório sobre o menino Gabriel, disse ele. E com base na avaliação preliminar da doutora Júlia, acreditamos que ele seja um caso raro. O Sr. Mendes assentiu. Esse menino realmente fez todo o hospital despertar. Queremos oferecer uma bolsa de estudos integral para o Gabriel, incluindo terapia, educação especial e desenvolvimento de suas habilidades de memória. Isso, Marta se emocionou, vai mudar a vida dele. Lúcia sussurrou, ele merece tudo de melhor. Naquela tarde, Gabriel e sua mãe foram convidados à sala da diretoria. O Sr. Ribeiro falou diretamente com Teresa. Sabemos que você é mãe solo, com muitas dificuldades, disse ele. Mas seu filho é especial. Queremos apoiar sua família no desenvolvimento desse talento. Teresa ficou paralisada. Eu não sei o que dizer. Sou só uma faxineira, não tenho instrução. Mas criou uma criança extraordinária. Nem todos conseguem isso. Gabriel permaneceu quieto, segurando o ursinho de pelúcia vestido de médico. Você quer estudar? Perguntou Lúcia. Quero, mas minha mãe não tem dinheiro. Teresa apertou a mão do filho. O Sr. Ribeiro sorriu. É por isso que estamos aqui. A imprensa começou a noticiar.
Gabriel, o pequeno herói da sala de cirurgia. Uma revista médica comentou. Um garoto de 5 anos não sabia que estava desvendando uma conspiração de meses. Mas sua inocência e memória angelical revelaram a escuridão. A cerimônia de homenagem foi simples, sem mídia, apenas com funcionários do hospital e representantes da fundação. Lúcia se ajoelhou e entregou a Gabriel uma moldura com seu primeiro desenho, protegido por vidro. Obrigada, pequeno. Obrigada por ver o que ninguém mais viu. Gabriel sorriu e abraçou Lúcia. Vou desenhar coisas ainda mais bonitas. Silveira aproximou-se de Lúcia após a cerimônia. Heitor será julgado dentro de 2 semanas. Tem provas suficientes? Mais do que o necessário. Mas o que mais me impressiona é o Gabriel. Nunca vi alguém resolver um caso sem falar e só com lápis e memória. Esse menino me envergonha, disse Lúcia. Por quê? Porque eu ignorava os desenhos dele. Achava que era só brincadeira. Silveira refletiu. Todos cometemos erros. O importante é não repeti-los. Gabriel continuou em terapia com Júlia. Após algumas semanas, começou a desenhar outras coisas: árvores, céu, braços levantados como se acenassem. Júlia perguntou: por que está desenhando mãos? Porque todo mundo precisa de todo mundo. Lúcia sorriu. Onde você aprendeu isso? Não sei. Mas vejo nos olhos das pessoas. Eduardo propôs um novo programa, o Olhar de Criança, Perspectiva Segura do Hospital. Vamos fazer oficinas de desenho com as crianças internadas. Às vezes, o que elas desenham vale mais que qualquer relatório. Boa ideia, disse Diego. Se olharmos pelos olhos das crianças, talvez vejamos o que os adultos não percebem. Lúcia assentiu. Vamos começar com o Gabriel. Naquele meio-dia, Gabriel desenhou uma grande imagem do Hospital São Rafael, com telhados curvos, um arco-íris ligando 2 prédios, e uma frase. Obrigado por cuidar do meu mundo. Lúcia ficou em silêncio. Marta chorava. Teresa abraçava o filho com força. Eu já perdoei o hospital, Gabriel sussurrou. Porque agora ele sabe escutar. Heitor Almeida, réu acusado pelos crimes de furto de equipamentos médicos, comércio ilegal, falsificação de documentos de estoque, invasão de área restrita e agressão a menor. O Tribunal da Cidade sentencia. Todos os funcionários do Hospital São Rafael estavam reunidos assistindo ao julgamento online. O rosto de Heitor aparecia nítido na tela. Sem a arrogância de antes. 19 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 8 anos. Palmas tímidas começaram a ecoar. Marta cobriu a boca, emocionada. Diego soltou um longo suspiro. Eduardo baixou a cabeça como se tivesse tirado um peso do peito. Lúcia não disse nada. Apenas fitava os olhos daquele que já foi colega. Heitor abaixou o olhar. Ele sabia. Tinha perdido tudo. Acabou, disse Marta em voz baixa. Não, respondeu Lúcia. Está só começando. 2 semanas depois, o hospital implementou novas políticas. Instalação de sistema de vigilância 360 graus em toda a unidade. Auditoria de estoque a cada 72 horas. Obrigatoriedade de registro digital nos plantões noturnos. Criação de canal anônimo para denúncias de comportamentos suspeitos. Na coletiva interna, o Sr. Mendes falou diante dos funcionários. Já fomos negligentes. Já ignoramos sinais. Mas a partir de hoje, não deixaremos outro Gabriel pagar pela omissão diante de um crime escondido. Todos se levantaram e aplaudiram. Lúcia manteve os olhos na tela que exibia "O futuro é escrito com confiança". Marta puxou Lúcia para o corredor após a reunião. Você vai tirar uns dias de folga, né? Sim. Quero levar Gabriel e a mãe dele para uma viagem. Ele nunca viu o mar. Marta sorriu. Faz sentido. Heróis também precisam brincar. Lúcia deu um leve riso. E eu preciso respirar.
O tenente Silveira ligou tarde da noite. Prendemos mais 2 da rede. Um é Rodrigo Andrade, o outro um técnico da clínica de São Felipe. Ainda tem mais? Talvez. Mas Heitor começou a falar. Parece que não quer morrer na prisão sem deixar rastros. Obrigada, Silveira. Não me agradeça. Agradeça ao Gabriel. Na primeira manhã à beira-mar, Gabriel correu pela areia com uma concha na mão. Teresa, sentada num banco de madeira, observava o filho sem piscar. É a primeira vez que vejo o mar, gritou ele. É, e maior que o que eu desenhei. Lúcia sorriu. Algumas coisas só o coração entende de verdade. Então vou desenhar com o coração. Teresa enxugou os olhos. Nunca imaginei que meu filho um dia brilharia assim. Só queria que ele fosse saudável e não se perdesse na vida. Você criou uma criança que vê o que ninguém vê. Você fez mais do que muita gente. Teresa apertou a mão de Lúcia. E você, e obrigada por não virar as costas. Não, disse Lúcia. Foi você quem deu a primeira fé a Gabriel. Quando voltaram, uma surpresa os aguardava no pátio do hospital. Os pacientes da ala infantil e os funcionários haviam criado um mural chamado Portas Abertas. Nele, centenas de desenhos, portas abrindo para o mar, jardins, luz e uma porta aberta para Gabriel, segurando um lápis e sorrindo. Esse desenho é seu? Perguntou Lúcia. Não, respondeu Gabriel sorrindo. Foi todo mundo que me desenhou. Lúcia foi indicada pela diretoria para receber uma medalha de honra pela descoberta do caso. Eu prefiro recusar, disse ela diante do hospital inteiro. Nenhum de nós teria feito nada se não fosse por um menino de 5 anos que desenhou com a memória e o coração. Toda a homenagem deve ser dele. Gabriel se levantou. Os aplausos foram ensurdecedores. Teresa chorava de emoção. Eduardo ergueu seu copo d'água. Já permitimos que a escuridão se escondesse durante nossos plantões. Mas graças a uma pequena luz, agora enxergamos. De hoje em diante, não apenas curaremos feridas, vamos também ouvir os silêncios. Todos brindaram juntos. Marta cochichou no ouvido de Lúcia. Sabe qual foi o primeiro desenho que Gabriel fez depois de tudo? Qual? Um corredor cheio de luz. Sem pontos cegos. Sem ninguém se escondendo. Lúcia sorriu, com os olhos marejados. Então o menino já venceu. Numa tarde de fim de primavera, Lúcia levou Gabriel para caminhar ao redor do hospital. Você tem medo de voltar aqui? Perguntou ela. Não. Agora o hospital é seguro. Por que tem tanta certeza? Porque agora todo mundo acredita em mim. Lúcia se abaixou e sussurrou. Obrigada, meu pequeno. Por nos ensinar a enxergar. Naquele dia, Gabriel saiu do hospital ao lado da mãe. Ele segurava firme a mão de Teresa, mochila nas costas, cheia de papéis coloridos. A luz da manhã atravessava o telhado, projetando a sombra dos dois sobre o chão quente de cerâmica. Lúcia os observava de longe. Marta se aproximou. É a primeira vez que vejo o hospital tão iluminado. Lúcia assentiu. Porque agora, todos sabem como abrir uma porta. A história nos ensina uma lição profunda sobre ouvir e compreender. Nunca ignore pequenos sinais, mesmo de uma criança. A indiferença e a subjetividade podem permitir que o mal se esconda e que conspirações surjam no escuro. Mas apenas uma pequena faísca, uma lembrança, uma ação inconsciente é suficiente para mudar tudo. Confie na sua intuição, valorize a verdade e proteja o que é bom. E acima de tudo, aprenda a ver com o coração, como Gabriel fez. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.